Imagem direta da coletiva que acontece nesse momento em relação à tentativa de latrocínio que foi registrada na última sexta-feira aqui na cidade de Uberlândia. Ontem um adolescente foi apreendido, adolescente envolvido nesse crime, 16 anos. 16 anos. Essa é a imagem da câmera de segurança que registrou parte da ação. Evidentemente que as árvores dificultaram a visibilidade, assunto que a gente trouxe detalhadamente ontem aqui no nosso Balanço Geral, e a partir do momento que a gente detalhou e explicou, houve também uma grande repercussão e a polícia foi atrás para trazer respostas para a nossa sociedade. E esse adolescente de 16 anos foi apreendido e ele confessou. Disse que realmente estava lá, juntamente com um primo, onde aconteceu esse fato terrível, um fato lamentável, que acabou com um jovem de 22 anos na UTI do Hospital de Clínicas, depois de ter sido esfaqueado. Hoje no Balanço Geral a gente vai estar trazendo toda a repercussão desse caso. A nossa equipe de reportagem está acompanhando neste momento uma coletiva que está sendo feita com o objetivo de dar esclarecimentos à nossa sociedade, para que todos entendam o que aconteceu. E ao mesmo tempo existe uma preocupação de muita família que almoça comigo todos os dias. Todo mundo assim, ó. Rafael, essa situação foi planejada? Rafael, essa situação poderia ter acontecido com qualquer pessoa? Rafael, o que eles iam fazer com esse carro? Esse carro que foi levado, eles iam fazer o que com eles? Com ele? Iam vender? Iam comercializar? Quem ia comprar? E mais, também, e a jovem? A história que foi passada no primeiro momento, que esse rapaz foi para cima desses criminosos porque eles queriam levar a jovem junto. Isso é real? A polícia apurou, realmente isso se confirma? Então agora no Balanço Geral eu quero que todo mundo pare, preste atenção, aumente o volume, compartilhe, comente, porque ao vivo nós vamos conversar com o delegado-chefe da Polícia Civil aqui na cidade de Uberlândia, Dr. Marcos Tadeu, ao vivo, ao lado da nossa querida repórter Clarice Bernardes, para trazer todas as explicações. Clarice, bem-vinda, ótima terça-feira. Dr. Marcos também, bem-vindo aqui ao Balanço Geral mais uma vez, para trazer explicações para a sociedade, depois desse ato tão triste, tão terrível que deixou a sociedade em choque. Ótima terça-feira, bom dia. Oi, Rafael. Bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham por meio do Balanço Geral Tarde. Obviamente, a gente traz aqui todas as atualizações dessa coletiva cedida pela Polícia Civil para trazer todos os detalhes desse caso, obviamente, que vem chamando a atenção de toda a notícia, né, toda a imprensa de Uberlândia desde o último final de semana. Dr. Marcos Tadeu, delegado-chefe da Polícia Civil aqui de Uberlândia, traz para a gente todos os detalhes, todo o trabalho já feito pela Polícia Civil até agora, né, Dr. Marcos Tadeu, bom dia. Quais são as conclusões da Polícia Civil à frente deste caso? Bom dia, Rafael. Meu caro, fazendo um balanço geral dessa atuação brilhante dos nossos investigadores, coordenados pelo Dr. Carlos, nós conseguimos, em tempo recorde, a apuração desta tentativa de latrocínio. Eu falo tentativa porque uma das vítimas está internada em estado grave no hospital aqui em Uberlândia, em razão das facadas que ela sofreu quando foi defender a sua namorada. Vamos recapitular. Na madrugada de sexta para sábado, no bairro Morada da Colina, um bairro de classe média alta, este casal novo, saindo de um restaurante, foram em direção ao carro, ao seu veículo, quando então foram abordados por dois adolescentes infratores. Um estava armado com uma pistola que era réplica e outro com uma faca. O rapaz, ao perceber que aquilo era uma réplica, ele, não, deixa quieto, vamos embora. O que estava com a faca, essa é de verdade, e lhe desferiu diversos golpes. Eles ainda queriam levar o carro e levar a namorada junto. Entra a importância da fidalguia, do cavalheirismo deste rapaz defendendo a sua namorada. Eu pergunto o que poderia ser dessa menina se ela tivesse embarcado naquele carro com esses dois rapazes. Não é bom nem pensar. Pois bem, esse menino ele foi esfaqueado, eles levaram o veículo deles, esse veículo foi abandonado na região do Mansur, bairro Mansur. Os nossos investigadores, Rafael, aqui que é o ponto principal, os nossos investigadores, assim que eles tomaram conhecimento desses fatos, imediatamente, naquela madrugada, eles já foram a campo. Primeiramente, coordenados pelo Dr. Carlos, eles conseguiram localizar o veículo lá em um condomínio no bairro Jardim Mansur,
Diligenciando, correndo daqui, coletando provas dali, nós conseguimos então identificar um dos infratores, 16 anos. Ele foi apreendido em flagrante, confessou que teria desferido as facadas e ele que trouxe os detalhes, que ele falou, não, essa aqui é de verdade, olha o sangue frio. Em continuidade, as nossas investigações em perseguição a esses dois adolescentes infratores. Então nós conseguimos o primeiro, de quebra, nós conseguimos apurar um imóvel que eles utilizavam para tráfico de entorpecentes, juntamente com outros maiores de idade, onde foi encontrada grande quantidade de maconha, e nós conseguimos efetivamente a apreensão em flagrante dele. O segundo envolvido, nós conseguimos a sua identificação, apuramos que o mesmo não estava aqui em Uberlândia, não se encontra aqui em Uberlândia. Estamos diligenciando, junto ao Poder Judiciário, a expedição de um mandato de apreensão deste adolescente infrator. Meu amigo, muito simples, a Polícia Civil de Minas Gerais, com seu viés, que é a polícia investigativa, o nosso carro forte, o nosso carro-chefe é exatamente a investigação, conseguimos dar a resposta em tempo recorde com a apreensão em flagrante de um dos envolvidos e a devida identificação do segundo coautor. Isso é muito importante para demonstrarmos o quê? Que aqui em Uberlândia existe sim a aplicação da terceira lei de Newton. A toda ação existe uma reação em sentido contrário. Esta identificação, esta apreensão em flagrante demonstra o quê? A competência e a dedicação dos nossos investigadores, que em momento algum mediram esforços para poder apurar devidamente esta tentativa de latrocínio. Agora, se esse rapaz infelizmente vier a falecer, teremos a figura do latrocínio consumado, artigo 157, parágrafo 3º do Código Penal. Doutor Marcos Tadeu, pelo que a gente entendeu, um menor de idade já apreendido, o outro vocês já identificaram, vão mandar um mandado de apreensão e tem mais 2 adultos envolvidos nessa história. Qual que é a relação deles nesse crime? E eles são parentes aí, se conhecem também, já participaram de outras ações criminosas, essas 4 pessoas envolvidas nessa história, os 2 adultos e os 2 menores de idade? Bom, os 2 menores, os 2 adolescentes infratores, vamos ser técnicos, os 2 adolescentes infratores, eles são primos. Os 2 maiores, um é pai de um dos adolescentes infratores e não tem, a priori, qualquer relação com essa tentativa de latrocínio. Mas isso será devidamente apurado em sede de inquérito policial. Os 2 maiores de idade, eles foram autuados em flagrante por tráfico de entorpecentes. Repito, nós vamos continuar as nossas investigações para demonstrarmos se eles possuem ou não qualquer relação com a tentativa de latrocínio. O carro até então, que foi o primeiro motivo dessa ação criminosa, já foi localizado e hoje também a gente viu ali que diversos itens foram encontrados pela polícia. O que vocês localizaram até agora e qual que é a importância desses itens para ajudar nesse processo de investigação? De cara, a arma do crime, a faca utilizada. A faca utilizada nesta situação foi devidamente apreendida e encaminhada à perícia. Os outros objetos apreendidos são objetos que estão relacionados à prática delituosa. São roupas, são instrumentos, objetos de cunho pessoal, que tudo isso soma-se à cena do crime. E isso é extremamente importante porque, quando nós falamos em investigação, não basta, Rafael, nós sabemos quem foi. Nós temos que demonstrar ao Poder Judiciário e ao Ministério Público o que aconteceu, como que aconteceu. Aí entra a importância de aquilatarmos, de apurarmos devidamente todos os fatos. E agora, Rafael, para reflexão, meu amigo, vamos pensar o seguinte, hipoteticamente, eles têm 18 anos de idade, praticado latrocínio, pena mínima 20 anos. Por serem adolescentes, eles não praticaram crime, eles praticaram um ato infracional análogo ao artigo 157, parágrafo 3º do Código Penal. Quando muito, eles receberão uma medida socioeducativa de internação, Rafael, de 3 anos, para reflexão.
Fica aí o cuidado e o alerta para todos. E a partir desse momento, quais são os próximos passos dessa investigação? Tem algumas outras pessoas, obviamente, que a polícia desconfia ou tem indícios de que estejam relacionados a essa história ou façam parte, possivelmente, de uma quadrilha especializada nesse roubo de carro, que inicialmente foi uma das vertentes, né, apontadas pela polícia lá nos primeiros momentos, ainda no fim da semana passada? Bom, tudo agora vai depender do desenrolar das investigações. Nós não podemos fazer qualquer pré-julgamento, qualquer preconceito falando tem ou não tem. Isso tudo depende devidamente das nossas investigações. Elas irão apontar, aquilatar os fatos de maneira bem precisa para então encaminharmos ao Poder Judiciário. Doutor Marcos Tadeu, muito obrigada pelas informações. Rafael, a gente agradece mais uma vez a ele. Tirou um tempinho ali após a coletiva para falar com a gente, para atender a imprensa. Obviamente, esclarecer todo esse trabalho da Polícia Civil nesse momento. E, claro, as investigações vão continuar. A gente sempre vai trazer aqui no nosso programa, durante o Jornalismo da TV Paranaíba, todas essas atualizações. E, obviamente, vamos acompanhar de perto cada passo ainda dessa história, né, Rafa? Exatamente. Clarice junto com a gente, doutor Marcos Tadeu sempre gentil, conversando com a imprensa e falando sobre essa questão que envolve a discussão envolvendo a maioridade penal. A diferença é muito bom, delegado, muito bom o senhor fazer esse comparativo. Muito bom explicar para a sociedade a diferença da pena se uma pessoa fosse maior de idade e, no caso, um ato infracional como aconteceu se tratando de um adolescente. São 3 anos de internação, não acredito que fique tudo isso, até porque tem 16 anos, então com 18 ele já vai sair. Entenda. Agora, se ocorrer uma tentativa de latrocínio, a pena seria muito maior. Muito maior. Agora, tem outras questões que são importantes da gente abordar. O doutor Marcos Tadeu estava explicando sobre o trabalho que é feito minuciosamente da Polícia Civil. Polícia Civil, é importante a gente entender, é a polícia que investiga. Entendeu? A Polícia Militar é a polícia que vai à ação, agir. A Polícia Civil é aquela que investiga para trazer respostas para a nossa sociedade sobre ato, sobre algo, sobre um fato. E, ao mesmo tempo, entregar para o Ministério Público todos os elementos para que ocorra um julgamento. A Polícia Civil, agora, tem um trabalho muito importante de investigação. Muito importante. Primeiro, esse trabalho para conseguir a apreensão deste outro adolescente envolvido neste crime, esse outro adolescente que estava lá, e entender ao mesmo tempo. Eles falam, principalmente esse adolescente apreendido, que o objetivo de entrar nesse mundo do crime era conseguir dinheiro. Mas como? Pegando um carro? O que eles iam fazer com esse carro? Iam vender? Mas então quem é que ia comprar? Quem está financiando toda essa prática criminosa que terminou com um jovem de 22 anos esfaqueado e na UTI? Quem é que está pagando? Quem é que está lucrando com a violência, com os assaltos, com os crimes? Essa é uma resposta que é fundamental, porque a gente precisa quebrar, acabar com esse elo. E também, esse adolescente contou que a arma, a réplica de arma de fogo, ela foi comprada em uma loja na região central aqui na nossa cidade. Então, tem também uma fiscalização que precisa ser feita em relação a isso e uma investigação sobre essa comercialização. Tem que ocorrer. Tem que ocorrer. E, ao mesmo tempo, a gente não pode se esquecer, como o doutor Marcos Tadeu foi muito feliz na conversa com a nossa repórter, que nós estamos falando de um jovem que cometeu um ato heróico, salvando a namorada. Porque imagine, amiga e amiga, se essa jovem tivesse sido levada por esses dois. Qual a notícia eu traria aqui no Balanço Geral? Que história eu estaria contando aqui no nosso programa? Não era simplesmente a história de um assalto, mas até mesmo a história de um abuso. Essa jovem que está extremamente abalada e é extremamente compreensível, não só ela, mas a família dela, com tudo que aconteceu, e nesse momento ninguém tem cabeça para conversar com ninguém. O foco é torcer, acreditar que esse jovem de 22 anos consiga escapar de todas as lesões que sofreu. A nossa equipe de jornalismo hoje, desde o começo da manhã, nós tivemos acesso a todos os autos, todo o depoimento desse jovem à autoridade policial. Um jovem de 16 anos,
que começou a trabalhar cedo, isso mesmo. Ele é menor aprendiz, trabalha numa empresa, estuda de manhã em uma escola estadual. Mas, infelizmente, está envolvido com o crime. De acordo com levantamentos feitos pela polícia, não existe um antecedente específico em relação a este adolescente, mas ele mesmo, na presença do policial, disse que essa não foi a primeira vez. Aí, o trabalho da polícia para localizar também esses outros 2 adultos, que podem ter algum tipo de envolvimento em relação a esses adolescentes estarem envolvidos no crime. Nós estamos falando de pessoas que na casa foi localizada drogas, ou seja, pessoas que podem estar ligadas ao tráfico de drogas. E ao mesmo tempo, ensinaram a esses adolescentes o crime. Agora nós, como sociedade, o que devemos fazer? Como devemos agir? Como precisamos pensar em relação a estes fatos? Desde ontem, depois que eu trouxe todos os detalhes aqui no Balanço Geral dessa história horrenda, muitas e muitas famílias, muitos e muitos pais me chamaram para conversar. Me perguntaram simples e diretamente: eu posso deixar meu filho sair à noite? Eu tenho um filho que é um jovem, ele gosta de sair, fim de semana, ir para um restaurante, sair com a namorada, ou um recém-casado que quer sair com a esposa. E aí, eu posso sair com tranquilidade? Com tranquilidade, não. Infelizmente, no país onde a impunidade assusta cada dia, a gente tem que pensar em tudo. E, infelizmente, aprender que temos que tomar cuidado 24 horas por dia para não ser vítima de criminosos. Difícil isso, né? Difícil. Ah, Rafael, então quer dizer que esse jovem estava no lugar errado, na hora errada? Mas poderia ser eu, poderia ser você, poderia ser qualquer um. De acordo com a conversa com esse adolescente, essa não foi uma ação planejada. Eles pegaram um motorista por aplicativo, saíram de uma região da nossa cidade e foram até a Zona Sul e ficaram sentados, de tocaia, esperando o primeiro passar para cometer o crime. Aproveitaram essa oportunidade para abordar esse jovem e essa mulher. Esse adolescente afirma claramente que ele, ninguém, nem ele, nem o primo dele, queriam levar essa jovem. Mas vamos combinar? Você acredita em quem? Você acredita em quem? Eu acredito na jovem. Eu acredito na jovem. Hoje, no Balanço Geral, a gente vai estar trazendo toda a repercussão desse caso. Eu quero você comentando com a gente, vai lá nas nossas redes sociais, participe. É uma grande discussão que envolve também a questão da maioridade penal. Viu a diferença, né? 20 anos, 3 anos de internação. Viu? Que vai durar 2. A nossa equipe de reportagem conseguiu conversar com um advogado do adolescente. Desse menor de 16 anos. Lembrando, todo indivíduo tem direito à defesa. Ponto. E esse advogado, nessa conversa com o nosso repórter Vinícius Lemos, trouxe detalhes em relação a tudo que foi apresentado para a autoridade policial. Acompanhe junto comigo. Ele nos relata que ele acabou sendo envolvido nessa situação, ele vem de uma boa família, ele trabalha desde os seus 12 anos de idade, já está com 16, agora trabalha de carteira assinada e assim, ele lamenta profundamente tudo que aconteceu, não só ele, como toda a família dele também. Ele já deixou muito claro que não tinha nenhum tipo de objetivo sexual com a vítima. O que ele nos relata é o seguinte, que naquele primeiro contato, o esposo, né, quem estava conduzindo o veículo, ele teria deixado o local e fugido com a chave do veículo. Então, acabou que a esposa ficou sozinha ali ao lado do veículo, ela nem tinha entrado dentro do veículo. Então, quando ele foi até lá para poder pedir essa chave do veículo, que tudo acabou se desenrolando. Então, não tinha nenhuma intenção de levar só a mulher naquele momento. Era levar o casal, mas soltá-los logo na sequência. Essas
são as palavras do advogado de defesa desse adolescente de 16 anos. Ele disse que não tinha intenção de levar a jovem, a mulher. Não, o objetivo era levar apenas o carro. Mas essa agora é uma versão de um contra a versão de muitos. E tudo precisa ser extremamente apurado e cabe à Polícia Civil concluir toda essa investigação e claro que o nosso jornalismo vai continuar acompanhando. Agora, para você que está aí do outro lado, questionando, querendo saber, e aí, Rafael, o que a gente pode fazer? Nós precisamos de leis mais rígidas, ponto. Isso é claro, isso é evidente. E nós precisamos que muitas e muitas coisas aconteçam de verdade. Temos que parar de falar assim, não dá certo, não dá certo, mas como fazer dar certo? Por exemplo, no papel é linda a ressocialização, não é? É lindo, mas não acontece. Por quê? Porque não tem estrutura, porque o Estado não faz isso. Infelizmente, o bandido, quando é preso, ele sai pior. Não vou generalizar, mas é a imensa maioria. Imensa maioria. Então, tem um erro aí. E outra questão, nós precisamos cobrar das nossas autoridades mais segurança, mais tranquilidade. Você sabe por quê? Porque nós pagamos para isso. E vamos combinar. Pagamos bem caro. E esse imposto que nós pagamos é exatamente para ter o policial na rua, para ter a viatura circulando, para ter um policial de prontidão para atender quando ocorrer um fato, uma situação. A gente tem que cobrar mais policiamento, mais policiais, mais estrutura para esses militares conseguirem trabalhar, mais estrutura também para a polícia conseguir investigar. E explicar para as nossas autoridades, para a Vossa Excelência que está do outro lado, não importa em qual esfera, municipal, estadual ou federal, que o que aconteceu com esse jovem, o que aconteceu com essa família, poderia ser com a sua. Pense nisso.